que é bênção, né? Bênção, a gente fica pensando, Deus te abençoe, mas por que nós queremos tanto a bênção, né? Por que nós ansiamos tanto? Todos os filhos querem a bênção. Todos os filhos são receptivos a esse amor, essa bênção, esse cuidado, essa proteção que vem da parte do pai, né? Tanto é assim, quando isso não acontece, os filhos se ressentem muitas vezes para a vida inteira, né? Muitas crianças que se tornam adultos e se ressentem da presença, ou da ausência, melhor dizendo, dos seus pais na sua vida, né? Ainda hoje estávamos lendo alguma coisa, né, de uma celebridade, né, que vem a público falar da ausência do seu pai na sua vida. O senhor não teve presente e tudo mais. Às vezes isso é colocado de forma pública, até, né, tristemente, né? Essa dor, essa ausência do pai, né? Essa falta da bênção. O que é bênção? Por que nós queremos tanto a bênção? Por que isso é tão caro para nós, né? Bênção é a autorização para prosperar. Olha só, a bênção é poderosa, né? Quando o pai abençoa e fala, Deus te abençoe, meu filho, é como se dissesse, olha, Deus está presente na sua vida e vai prosperar os seus caminhos. Ele vai lhe conduzir por caminhos mais distantes do que aqueles que eu mesmo percorri, né? Você vai ser ainda o melhor pai do que eu fui. Você vai ser ainda o melhor avô, enfim. Então você vai mais adiante, como flechas, né, que são lançadas, como diz a palavra. Então a bênção, ela é requerida, não é? Desejada, vamos dizer assim, pelo filho, assim como uma plantinha que é água, né? Deseja ser regada. Nós queremos a bênção, todos querem a bênção. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos ser abençoados, né? Nós queremos receber uma porção de Deus na nossa vida, queremos receber uma palavra que identifica a presença de Deus, que expresse a presença de Deus na nossa vida, a presença do Pai, como a nossa irmã falou aqui, conduzindo esse momento de louvores e adoração, né? Isso nos encoraja, isso nos enche o coração de entusiasmo. Eu gosto dessa palavra, né? Porque ela quer dizer cheio de Deus, né? Entusiasmado, né? É aquela pessoa que está cheia de Deus, repleta de Deus. Isso traz coragem para a vida, isso traz ânimo para a vida, e ela vai adiante, ela não fica marcando passo, ela não volta atrás, ela não fica ressentida, ela não fica chorando as suas mágoas, ela segue adiante, né? Abençoado. Deus te abençoe, meu filho. Isso é falado no casamento, né? Os pais que levam seus filhos à frente no altar, dão aquele beijinho na testa da filhota, Deus te abençoe, minha filha, né? Então, esse vai para a vida e prospere na vida, né? O fato de nós não recebermos eventualmente essa bênção dos nossos pais nessa perspectiva da horizontalidade, das relações humanas, não quer dizer que nós não possamos ser abençoados, né? Aliás, por isso nós estamos aqui, como foi dito também pela nossa irmã, o Pai amado, o Pai perfeito, o Pai que não falha, não nos nega a bênção, nunca. Aleluia. Meu pai, conversava sobre o meu pai, né, com o meu irmão ali, Edilson, né, também agora, antes de começarmos esse culto, eu tenho o mesmo nome do meu pai. Olha só, isso é muito marcante também, não é? O Daniel Júnior. E meu pai, então, tem uma presença muito grande, poderosa na minha vida. Ele acertou muito, né, no meu cuidado, na minha formação. Errou também, como todo ser humano erra, né? Mas imagine que os seus erros, as suas ausências, fossem me marcar pela vida inteira. Olha que coisa terrível, né? Ele não tem esse poder, né, de determinar quem eu sou e para onde eu vou, né? Mas eu tenho um Deus, eu tenho um Pai perfeito, a quem recorrer, sempre terei, sempre teremos, que supre essas lacunas eventuais, que nos ajuda a recuperar, a resgatar qual é de fato a nossa verdadeira identidade na vida e o propósito para o qual nós vivemos. Então nós podemos seguir de forma saudável, corajosa, sem vitimismos, por assim dizer, né? Tem um texto na Palavra de Deus, os Evangelhos, que fala desse modelo de paternidade, né? De Deus Pai,
para com Jesus, também foi citado pelo pastor Edilson aqui, né, dizendo da importância da paternidade espiritual, né, da relação de Deus Pai com Jesus, e do próprio Jesus como modelo de filho, em quem nós podemos nos inspirar para viver a nossa própria vida. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, os últimos versos do capítulo 3 de Mateus, aquele episódio do batismo de Jesus. Nesse episódio do batismo de Jesus, e também numa outra ocasião, quando Jesus está com alguns dos seus discípulos no Monte da Transfiguração, chamado assim, né? Nessas duas ocasiões, Deus Pai se dirige a Jesus com as mesmas palavras, mas especialmente aqui nesse episódio do batismo, que marca o início do ministério de Jesus, o início do ministério terreno de Jesus, né? Você vai se lembrar disso, ele foi batizado por João Batista, e ali então, depois de ser batizado, ele foi para o deserto, e a partir do deserto então, ele começa o seu ministério, a sua missão, junto aos seus discípulos, né? Então diz assim a palavra de Deus, nos últimos versos do capítulo 3, e depois a gente vai ler também alguns versos do capítulo 4. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No outro relato desse mesmo texto, desse mesmo episódio, em outro evangelho, a palavra é: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Então faz diferença aqui, né? Então nesse aqui é como se Deus Pai estivesse falando para toda a multidão ali, além de Jesus: olha, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E no outro evangelho, Marcos, ele diz: Tu és meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aí ele fala direto ao coração de Jesus, ele não fala às pessoas diretamente ou ampliadamente, mas direto ao coração de Jesus. E depois, com os 3 amigos, discípulos mais íntimos, no Monte da Transfiguração, ele novamente fala: Este é o meu Filho amado. Então Deus Pai, ele fala para o coração de Jesus, seu Filho, ele fala para um grupo de poucos amigos: olha, esse é meu Filho amado. E ele fala para a multidão: olha, este é meu Filho amado. Então ele publicizou o fato de que Jesus era amado, era o Filho amado dele, em quem ele tinha prazer. Então aí diz o texto, Mateus capítulo 4: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então aqui a primeira tentação no deserto, transformação de pedras em pães, né? Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então a segunda tentação, ele leva Jesus para o alto de um templo e faz um desafio, né? Para que Jesus faça ali uma performance espiritual, né? Se jogue lá de cima e os anjos o acolhem nos seus braços. Isso seria um cumprimento de uma palavra, né? Num salmo que diz que isso aconteceria, né? Um texto da palavra que diz que isso aconteceria. Então o diabo aqui usando a Bíblia para tentar a Jesus. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então agora a terceira tentação, né? O diabo promete todos os reinos do mundo, todas as propriedades, até onde o olho poderia alcançar, né? Que ele daria a Deus, a Jesus, se ele o adorasse. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Curioso aqui nesse texto, algumas coisas, né? O contexto é o deserto. O contexto mais amplo, né, anterior ao batismo, e diz ao final do texto do batismo, em algumas Bíblias, que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. Quando nós imaginamos o deserto, nós imaginamos um lugar de provação, não é? Um lugar de crise. Nós lembramos, por exemplo, de Moisés e o povo de Deus no deserto, né? A travessia do deserto, todo aquele tempo, aquela vivência, aquele sofrimento, os livramentos, as dores, as privações e tudo mais, até chegar à terra prometida. É difícil nós pensarmos no deserto como sendo uma expressão da vontade de Deus na nossa vida, né? O deserto parece muito mais uma tentação do diabo, um lugar para as tentações, do que de um lugar para provações. Aliás, a diferença entre provação e tentação é só o ponto de vista, né? Na perspectiva de Deus, será sempre uma provação. Na perspectiva do diabo, será uma tentação. Mas às vezes é a mesma situação que nós estamos vivendo, né? É o Senhor nos provando ou o diabo nos tentando. Então, podemos até dizer que de alguma forma foi uma provação, uma vez que o próprio diabo se submete à soberania de Deus, como em Jó, por exemplo, que Deus permitiu que ele tentasse a Jó, porque o Senhor, né, confiava na fidelidade do seu servo, né? Então, na perspectiva do diabo, seria uma tentação. Jesus poderia ter se desviado do caminho para o qual ele havia chamado, mas ele não o fez, né, pela graça de Deus. Mas eu queria sublinhar primeiro aqui o fato de que foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto. E às vezes, erradamente, nós achamos que a nossa vida cristã ela não deve conter sofrimento, dúvidas, crises, né? Como se diz no popular, perrengues, né? Situações de dor e tudo mais. Não, isso não é, isso é do diabo, né? Isso não me pertence. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, porque é no deserto da vida, onde o Senhor Jesus também nos convida a participar, onde o Espírito Santo também nos conduz, é que a nossa fé é provada, a nossa fé é aprovada. É ali que nós somos testados, é ali que nós somos aperfeiçoados, né? Como ouro em alta temperatura, né? Onde todas as impurezas ali são tratadas, são expurgadas, né? Nós também somos tratados nos desertos da vida, como o povo de Deus que percorreu o deserto por longos anos até estar preparado para entrar na terra prometida. Então, esse já era um problema, né? Passar por aquele momento para então começar o seu ministério. Lembre-se que Jesus então estava começando o seu ministério. E vamos lembrar aqui, mais uma vez, dessa relação de paternidade, né, de Deus para com Jesus. Aliás, o Deus cristão é o único Deus que se chama Pai. Nenhum outro Deus, né, tem esse nome, né? Pai. Aliás, nenhum outro Deus morre pelos seus filhos, né? Então, o nosso Deus se chama Pai e se entrega por nós. Então, é esse o modelo de paternidade, é esse o modelo de soberania, é esse o modelo de domínio, se você prefere, de Deus sobre nós, ou de senhorio, né? É um Deus que se entrega por amor, é um Deus que morre em nosso favor, morre de amor, né? Então, essa relação de Deus Pai com Jesus vai para o deserto, e antes de Satanás começar a tentá-lo, nessas 3 tentações sobre ele,
Jesus estava já ouvindo no seu ouvido espiritual, no seu coração, as palavras do Pai. E quais foram as palavras do Pai a ele? Quais foram as palavras? Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você já ouviu isso do seu pai? Palavras semelhantes? Você já ouviu? Eu já ouvi do meu pai. Aquilo é como um bálsamo, né? Nossa, eu sou amado pelo meu pai, né? Meu pai me aceita, meu pai me ama, né? Tem um texto na palavra que diz que o filho não faz nada de si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazendo. Jesus mesmo falando, né, sobre a relação dele com o pai. Antes, aquilo que o pai faz, o filho também faz. O filho quer reproduzir tudo aquilo que o pai faz. Ele quer fazer do jeitinho do pai, ele quer imitar o pai, ele quer replicar aquilo que o pai, como modelo, faz. Isso já é educação, não é? Educação não é só aquilo que é dito, né? É o não verbal também, não é o que é vivido. O pai é esse modelo, essa inspiração. Eu gosto muito dessa ideia da inspiração, né? Então o pai inspira o filho com o seu modelo, né? Diz que os exemplos falam mais do que as palavras, né? Então Jesus foi para o deserto já vitorioso. Jesus já foi vitorioso para o deserto, na medida em que ele já sabia, ele já tinha ouvido no coração. Veja, não na mente apenas. Não, eu sei que eu sou um filho de Deus. Se eu perguntar aqui, você é um filho de Deus? Eu vou dizer, amém, né? Agora, você já recebeu essa mensagem aqui no coração, como Jesus recebeu? Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu te amo, querido. Você é meu, você vai viver para o louvor da minha glória. Como diz lá em Efésios capítulo 1, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então Jesus ouvia, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí o diabo vem, fala, se tu és o filho de Deus, já estava derrotado, na pergunta ele já estava derrotado. Como lá com Eva, né, ele queria lançar dúvidas sobre Eva, né? Olha, você não vai morrer não, né? Com Eva funcionou, mas com Jesus não funcionou, né? Então Jesus, como assim, se tu és o Filho de Deus? Né? Eu sei quem eu sou, rapaz. Eu sei minha identidade, eu não tenho dúvida na minha identidade. Então Jesus não caiu nessa. E depois de novo, né? Naquela segunda tentação, depois de novo naquela terceira tentação, eu fiquei pensando sobre essas tentações, sobre as naturezas dessas três tentações, né? E refletindo sobre a nossa própria vida, né? A minha própria vida, e a sociedade que a gente vive, né? A cultura que a gente vive. Veja se não é assim, né? O pão é importante ou não é importante na vida da gente? O pão de cada dia. É importante ou não? É muito importante. Aliás, na oração que o Senhor Jesus mesmo nos ensina, ele diz, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia é o sustento diário, é o maná do deserto. Olha só, mesmo no deserto, o pão, o sustento diário, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas Jesus sabia que isso não era o mais importante na sua vida naquele momento. Não era a coisa principal. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida buscando a bênção de Deus, buscando essa bênção da aceitação, né, da identidade na vida, pelas vias do trabalho, né? O trabalho é a coisa mais importante, porque eu tenho que colocar o pão de cada dia lá em casa, né? Eu me dedico, eu foco no trabalho como se eu vivesse para trabalhar. Como se o trabalho fosse o propósito da minha vida aqui na Terra. Eu vim aqui para trabalhar, seja em qual profissão, qual área for, né? Então, isso é o Senhor quem vai me suprir, inclusive. O pão nosso nos dá, de cada dia nos dá hoje. Então, o Senhor opera em mim e Ele me dá forças para conquistar o pão de cada dia, né? Porque o maná, ele vem do céu, mas ele não cai do céu, né? Ele vem do céu no sentido que vem de Deus.
Mas Deus nos coloca o canal do nosso trabalho, né? Então nós colocamos a nossa força de trabalho ali. O problema é quando nós colocamos toda a nossa energia, todo o nosso foco nisso. Aí caímos na tentação do diabo. Olha, você é um filho de Deus mesmo? Então, se doe totalmente ao seu trabalho, à sua vocação. Coloque o pão na sua casa todo dia, a sua família, cuida da sua família. Você será um bom filho de Deus se você focar no seu trabalho, né? Quantas vezes eu já ouvi de pais de família: não, eu trabalho sim, porque eu amo a minha família, eu preciso colocar o sustento, né? E olha só, uma coisa digna isso, né? Coisa bonita isso, né? Mas muitas vezes o nosso coração está no pão, no colocar o pão, na força do trabalho. E vejo, eu falo isso com muito respeito, né? Porque eu sei que a gente muitas vezes tem um valor, tem nisso um valor, e é um valor mesmo. Alguém já disse que o trabalho dignifica o homem. Olha só, o que nos torna dignos é o nosso trabalho, né? Então, conquanto o trabalho seja muito importante, tenha o seu lugar, especialmente na expressão da provisão para a nossa família, na provisão para a nossa casa. Então tem o seu lugar, né? O transformar pedras em pães, nesse sentido de fazer, né? Fazer o sustento, de produzir o sustento para si e para outros, né? Então isso é uma coisa digna, isso é uma coisa bonita, mas não é a coisa mais importante na vida. Não é aquilo que vai ser reduzido o nosso propósito na vida, conquanto o trabalho possa ser de alguma forma um veículo, eventualmente, para a expressão da glória de Deus na nossa vida. Então o trabalho tem o seu lugar, assim como a família, por exemplo, né? Minha família é tudo para mim. Opa! Né? Meu filho é tudo para mim, né? Muitas vezes nós colocamos sobre pessoas e sobre coisas o lugar de prioridade na nossa vida, né? Quando nós cantávamos essa última canção aqui, né? Falava que ter Jesus na nossa vida, né? Ter Jesus, a importância de termos Jesus, né? Mais importante é Jesus nos ter, na verdade, né? Ele ser Senhor da nossa vida, né? Porque muitas vezes nós lidamos com a fé, com Jesus, como se fosse mais um bem de consumo, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tenho uma família, tenho Jesus, tenho um cachorro, tenho um papagaio, tenho uma conta no banco. Então Jesus é mais uma coisa, né? Duas calças jeans. Na verdade, assim, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. Então, o Pai havia estabelecido a prioridade no coração de Jesus quando comunicou esse amor a ele, né? Mas que prioridade era essa? Bom, Jesus estava ali para servir, para iniciar o seu ministério. Mas aí vem uma segunda tentação, né? E a gente pode pensar, bom, a prioridade então na vida de Jesus era buscar a Deus, né? Era fundar uma igreja, começar uma igreja e reunir os discípulos primeiro, começar ali a primeira igreja batista, a primeira igreja cristã de Jerusalém, né? Ou de Belém, enfim, ou de Nazaré. Mas na verdade Satanás então tenta Jesus, leva para o pináculo do templo, uma performance religiosa, né? E olha, se você se lançar, os seus anjos dará ordens a seu respeito. E aí a gente pensa, uau, então assim, uma vida religiosa, né? Ir à igreja aos domingos, isso é maravilhoso. Também como colocar o pão de cada dia em casa é bom. Também a vida cristã, estarmos aqui aos domingos, nos reunimos, isso é bênção. Mas na medida em que eu reduzo a minha fé e meu propósito na vida ao frequentar uma igreja, ao participar de um contexto religioso, conquanto ele seja, ainda que ele seja saudável, ainda que ele seja importante, mas se reduzir a isso, né? Reduzir-se a um assentimento verbal, assim, da palavra que o pastor traz, que palavra boa, então, nossa, aquilo ali falou o meu coração, e aí eu continuo vivendo a minha vida, mas sem grandes transformações, sem grandes ampliações da consciência da realidade espiritual na minha vida. Reduzo então a religiosidade, aí eu caio nessa tentação diabólica, né? De que a religião então se torna um fim em si mesmo. Então também Jesus entendeu, peraí, não é esse o meu propósito. Eu não fui chamado para ser um sacerdote, um rabi apenas, para ser um
um mestre da lei apenas. Eu não fui chamado para essa finalidade, de ocupar um cargo religioso entre os meus conterrâneos, né? E Satanás, então, depois de Jesus resistir à segunda tentação, dá uma última cartada, propondo a Jesus que tivesse todos os reinos do mundo, conquistasse, né, mundos e fundos, e então ele pudesse se realizar na vida. E a gente tem essa ilusão também, que é nos proposto pela cultura, né? Que nós precisamos passar por aquilo nesse mundo e juntar mais bens, né? E conquistar, como diz naquela parábola, no celeiro, ó minha alma, juntaste no celeiro aí tantos grãos, né? Agora come, bebe, folga, porque já tem ajuntado tantas coisas, mas quando você morrer, para quem que vai ficar isso? Eu nunca vi cortejo fúnebre sendo acompanhado por caminhão de mudança, você já viu? A gente deixa assim, só os faraós mesmo que levavam lá para as pirâmides, né? Levavam tudo com eles, né? E era uma ilusão, na verdade, porque eles não podiam levar para a eternidade os seus bens. E Satanás propõe então, olha, seu reino é aqui, então eu te dou tudo isso, né? Me adora. Porque o papel de Satanás na vida da gente, o papel do diabo, é tentar desviar a adoração que deve ser rendida a Deus para nós mesmos ou para coisas. Então, Satanás ele não luta com Deus num pé de igualdade, de igual para igual, como aquelas famosas forças, né? Yang, Yin, sabe aquela coisa? Um contra o outro, duas forças opostas, né? Que se degladiam. Não. Satanás é um parasita no reino de Deus. O reino de Deus, o Senhor é todo poderoso. Satanás é um parasita nojento que procura desviar a atenção, procura de alguma forma contaminar, não é? Ele coloca um vírus nessa nossa relação com Deus, a ponto de nos desviar a atenção da glória de Deus para glorificarmos a nós mesmos, para glorificarmos coisas, para glorificarmos status. Foi o que ele tentou fazer com Jesus no deserto. Mas Jesus sabia quem ele era. Quem ele era? Um filho amado de Deus. Então repita comigo. Quem é você? Um filho amado de Deus. Então, assim como o nosso Pai tem essa função, nosso Pai terreno tem essa função de cuidar de nós, de prover segurança, de nos lançar para a vida com toda a nossa capacitação, não é? Para prosperarmos na vida, o Senhor também, a partir da ação de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos faz nova criação. Ele nos abençoa com a presença do próprio Cristo, que é o segundo Adão, que é o Adão que não pecou, e nos confere e nos agracia, né, com a sua presença. A graça de Deus em nós nos capacita para vivermos na presença dele, não pela força do nosso braço, porque é o Senhor quem opera tanto o querer como o efetuar em nós, é pela sua graça. Então Jesus sai do deserto e aí começa o seu ministério junto aos seus discípulos, e o texto mais à frente vai dizer que o propósito da sua vida era proclamar o evangelho do reino de Deus. Qual é o propósito da vida de um filho amado de Deus? Proclamar o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. Então, se eu sou filho amado de Deus, qual é o propósito de Deus na minha vida? Para que eu vivo? Eu vivo para proclamar o evangelho do reino de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida, no meu trabalho, aonde eu estiver. Eu preciso sinalizar ali o governo de Deus sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, e fazer isso na dependência do Espírito de Deus, não por força, não por violência, absolutamente pelo amor de Deus, movido, conduzido pelo amor que jorra da cruz de Cristo. Eu fui chamado
a sinalizar o reino de Deus por onde eu passo. Então, o trabalho, o pão nosso de cada dia, a religião, ou a fé cristã, a espiritualidade cristã, a vivência no ambiente da igreja, institucional, eu digo, o comprar coisas, o conquistar coisas, não é? Enfim, faz parte da nossa vida também, não é? Eu vivo isso na dimensão do reino de Deus, para servir ao meu Deus e servir ao meu irmão, servir à minha família, ou servir aos meus irmãos em Cristo, ou servir a minha comunidade, para sinalizar o reino de Deus. Porque no reino dos homens, eu acumulo mais para mim mesmo, mas convertido a Cristo, eu trabalho agora para servir a Ele, servindo a outros. Percebe a diferença? Por isso que Jesus nos deixa esse modelo. O filho amado de Deus é esse que vive em obediência a Deus. Então, o amor de Jesus para com o Pai é demonstrado em sua honra, em sua obediência ao Pai. Filipenses capítulo 2, alguém abra aí, se puder projetar, por gentileza. Filipenses capítulo 2, vamos ler, então, como Jesus viveu a sua vida. Como podemos resumir, né, a vida de Jesus enquanto caminhou aqui na terra, especialmente no período que nós temos mais relato, né, do seu ministério. Há alguma motivação por estar em Cristo? Aí Paulo falando para a igreja de Filipos, né? Há alguma motivação para nós estarmos em Cristo? Falando para a igreja aqui hoje, né? Você tem alguma motivação? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão do Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Pode seguir. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Pode continuar. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Olha só, não vivam para si. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Isso é sinalizar o reino. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Isso é Jesus no ministério dele. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E aí ele vai discorrer. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Então, embora sendo Deus, ele esvazia-se da prerrogativa de Deus, porque ele era Deus, mas ele se esvazia da prerrogativa do ser Deus, esvazia-se a si mesmo, assume a posição de escravo ou servo e nasce como ser humano, quando vem em forma humana. Humilhou-se e foi obediente, olha só, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Somos filhos amados de Deus, amém? Amém. Sejamos filhos obedientes a Deus. Ele tem preparado um caminho para nós, para cada um de nós e para nós como povo. Seja qual for o caminho, isso não interessa tanto, o lugar para onde ele vai te levar, mas que seja você levado pelo Espírito de Deus, conduzido assim como o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. E sinalize você o reino de Deus nessa sua caminhada. Glorifique o nome de Deus em tudo que você fizer. Mas como isso, Daniel? Como é possível isso? Continua o texto. Por isso Deus o levou a um lugar mais alto, de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que, fazendo isso, você vai testemunhar do senhorio de Cristo na sua vida. Pode continuar. Quando eu estava lá, vocês... É o capítulo 2. Ainda estou no capítulo 2, né? Toda língua confessa. Pode continuar.
pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Repitam todos juntos comigo, por favor. Pode voltar. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ou, em outras palavras, porque ele opera tanto o querer como o efetuar. É a graça de Deus agindo em nós, não é na força do nosso braço. Graça quer dizer poder para ser. Ele nos empodera para cumprirmos a sua vontade. Então, o Senhor Jesus respondeu para o Pai: eu estou aqui, Senhor. No final ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse foi o amor de Jesus, o amor em forma de entrega. Tenho eu me entregado inteiramente nas mãos do Pai? Tenho eu buscado andar nos caminhos do Pai? Tenho eu sinalizado na minha vida o reino de Deus? Tenho eu apontado na minha vida que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai? Tenho eu sido essa expressão da vontade de Deus para as pessoas aqui neste mundo? Para a minha família, para aqueles que estão mais próximos de mim, para aqueles que estão à minha volta, para as pessoas que comigo convivem, para a sociedade onde eu estou? Temos nós sido assim? Temos nós sido igreja presente nesse século, nesse tempo, de fato sinalizando que o reino de Deus está próximo, ou seja, o reino de Deus está ao alcance de um braço? É isso que quer dizer o texto. Está próximo não no sentido que ele vai chegar, mas o reino de Deus está próximo no sentido que ele está aqui, perto de nós. Abre os olhos, abre os ouvidos. Eu queria finalizar com essa palavra. A última vez que estivemos aqui, falamos sobre a importância do sabermos ouvir. Nós somos muito ciosos, né, de falar. Nós gostamos de falar, nós precisamos falar, e é bom falar. Eu estou aqui falando para os irmãos, né? Mas nós precisamos aprender a nos calar também, e a ouvir. Senhor, o que o Senhor já está fazendo? Sim, porque esse lugar, por exemplo, que essa igreja ocupa, Deus já estava aqui antes de nós chegarmos, sim ou não? Ele já estava fazendo uma obra aqui nas pessoas, aqui nesse lugar, já estava. Não fomos nós que estamos chegando aqui e vamos fazer uma obra. Deus já estava aqui, né? E qual é o nosso papel? Nos juntarmos a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Então eu preciso ouvir, prestar atenção. Como o Gabriel Medina, que ficou lá esperando o movimento das ondas para pegar uma onda e não ganhou a medalha, porque ele não conseguiu pegar a onda, que é o que ele sabe fazer. Mas a onda ele só pega quando a onda vem, né? Que ele não domina o movimento das ondas, né? Então, nós só podemos pegar a onda do Espírito se estivermos atentos ao movimento da maré do Espírito. E aí podemos dizer: eu navegarei no oceano do Espírito. E aí podemos surfar nas ondas do Espírito, né? Segundo o movimento que o Espírito produz, né? Como Jesus com Pedro: opa, vem cá, meu querido, anda aqui sobre as águas, né? Primeiro surfista que se tem notícia, né? Foi Pedro. E Jesus. Então, confiar no movimento. Para isso eu preciso aprender a ouvir nas entrelinhas, ouvir. Os homens precisam se exercitar isso em relação às mulheres, por exemplo, né? As mulheres, quando a mulher fala, por exemplo, com dor de cabeça, né? Ela não quer ouvir isso. Toma um Tilenol. Ela não quer ouvir isso, né? Ela quer ouvir outras coisas, porque a mulher é sutil, né? Ela é mais intuitiva e tal. E os homens, nós muitas vezes somos meio... Não toma remédio. Então ela quer ouvir isso aqui. Vem cá, meu amor. O seu dia foi difícil, né? O Senhor também é sutil, falar com ele é cavalheiro, ele é sutil. O Espírito Santo fala muitas vezes nas circunstâncias que nós não estamos atentos. Nossa visão, nossa percepção é muito bruta, tantas vezes, né? Como as coisas devem funcionar, como as coisas são, ordem, progresso.
Mas assim, o Senhor está fazendo a obra ali nas sutilezas, né? Em outras camadas, que nós precisamos perceber. Hoje nós conversávamos lá em casa sobre a importância da espiritualidade contemplativa. Nós percebemos o movimento da natureza, por exemplo. Nós vivemos em cidades tomadas de concreto, né? A importância de perceber Deus na natureza, por exemplo, né? Refletir sobre isso, de buscar a presença de Deus, observando ali, o movimento das árvores, das plantas, por exemplo, né? Olhando uma matéria esses dias, falando que as pessoas mais contemplativas são mais felizes. Pessoas que se preocupam mais com árvore do que com prédio, por exemplo. São pessoas mais felizes, mais abertas assim para o outro, né? Então, mais generosas. Enfim, faz sentido isso, né? Você está mais em contato com a vida real, com os movimentos mais orgânicos da vida, enfim. Então, isso tem a ver com o nosso ritmo, o ritmo que nós imprimimos na nossa vida. Você não pode ouvir se você está correndo demais. Falamos sobre isso, né? Você já viu como é que é o cumprimento hoje que as pessoas têm uma com a outra? Quais são os cumprimentos? E aí, amigo, está na correria? Estou na correria. Qual é o seu corre? Não, corre é o nome do trabalho, né? Estou no corre aqui, não corre. Quem é que consegue ouvir alguma coisa na correria? Você tem que parar para ouvir, né? Tem que parar. Presta atenção. Presta atenção. Quantas vezes na palavra o texto começa assim: ouvir o que o Senhor está dizendo. Ouvir, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, ouvi Israel, ouve, ó Israel. O Senhor está falando, Ele está gritando muitas vezes, né? O Senhor fala, eu preciso ouvir o Senhor e depois ouvir o clamor das pessoas, do mundo, a partir do ouvido de Deus. Então, eu preciso ouvir com o ouvido de Deus e sentir o mundo com o coração de Deus. Como diz a canção, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Se o meu coração fosse como o coração de Deus, eu seria o melhor pai. Eu seria uma melhor mãe, né? Eu seria o melhor filho. Eu seria o melhor avô. Imagina, né? Se eu me parecer com Deus para minha netinha. Puxa, que bênção! Já pensou? Ela pode se sentir acolhida como Papai do Céu me acolhe. Então é isso, é sermos a expressão de Deus aqui neste mundo, para a glória dEle, para a sinalização do reino dEle, para que Ele viva em nós e que nós morramos para nós mesmos, né? Como o pastor Edilson falou no início, né? Morramos para nós mesmos e vivamos para Ele, para a glória dEle. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Feche sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. O filho, verdadeiramente o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. O pai ama o filho. Preste atenção no que o pai está fazendo. Senhor, o que o Senhor está fazendo em nosso meio? O que o Senhor está fazendo em mim? Que obra é essa? O que está acontecendo aqui dentro, no meu coração? Tenho sido um marido segundo o coração do Senhor? Um marido que se parece com o Senhor? Tenho sido uma esposa que se parece com o Senhor, que sinaliza o teu reino no meu relacionamento conjugal? Tenho sido uma mãe, um pai que expresse a glória do Senhor na minha
relação com os meus filhos, no meu cuidado com os meus filhos, na minha presença na vida dos meus filhos, eles têm visto uma expressão do próprio Pai, Deus Pai, Deus cuidador, o Deus Salvador, o Deus Redentor. Senhor, as obras das minhas mãos, meu trabalho tem sido para a glória do Senhor, seja ele qual for, é um trabalho que eu faço para glorificar o seu nome, reconhecendo que é o Senhor que me dá as forças, é o Senhor que me capacita, é o Senhor que eu quero agradar, como filho agrada ao Pai. Ó Deus, aperfeiçoa em mim, Pai, as obras das minhas mãos, aperfeiçoa o Senhor mesmo agindo em mim, tanto o meu querer como o efetuar. Ó Senhor, eu quero estar atento, Senhor, quero estar atento, que a minha vida seja essa expressão da caminhada de Cristo, da manjedoura até o Calvário, que eu me entregue em obediência e honra ao Senhor, que o meu modelo de vida bem-sucedida não seja o trabalho digno que eu tenha, ou a minha posição religiosa, ou quantos terrenos eu comprei, ou se eu já tenho ou não a casa, todas essas coisas que são tão importantes na vida, mas que não são um fim em si mesmas, são canais para glorificar o teu nome, ó Deus. Que o Senhor cumpra o teu propósito na minha vida, que seja sinalizar o seu reino, que seja comunicar o amor de Jesus para aqueles que estão perdidos, sem salvação, nesse mundo torto, nesse mundo quebrado, que nós como igreja possamos sinalizar a justiça do reino, o amor do Senhor, a graça do Senhor, graça maravilhosa. Oh Deus, nós somos maus, nós somos pequenos, mesquinhos, nós somos egoístas. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Se não for pela Tua graça agindo em nós, Pai, se não for o Senhor, nós estaremos perdidos, Pai. E continuaremos perdidos se não for o Senhor nos conduzindo. Oh Deus, o Senhor nos salva a cada dia de nós mesmos, o Senhor nos salva a cada dia das nossas próprias, muitas vezes, convicções preconceituosas, nossos achismos, nossas falsas concepções de controle e de poder aqui nesse mundo. Ó Deus, somos tão fracos, tão pequenos, nos rendemos ao Senhor, nos rendemos e dizemos: Senhor, opera em nós o teu querer, opera em nós, ó Deus, glorifica o teu nome, Deus, como o Senhor glorificou o teu nome na vida de Cristo Jesus, naquela cruz. Nós não precisamos suportar aquela cruz, porque Cristo sofreu aquela morte por nós, e em Cristo nós somos mais do que vencedores também. Então já temos a redenção, já temos a libertação, já temos o perdão dos nossos pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor nos tornou livres, verdadeiramente. O Filho nos libertou, e o Senhor nos adotou na sua família. Somos filhos adotivos do Senhor, Pai. E ouvimos hoje o Senhor falando ao nosso coração: você é um filho amado meu, em quem eu tenho prazer. Viva para me honrar, para me obedecer, e a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma. E os desertos pelos quais você há de passar serão para glorificar o meu nome na sua vida, e para você, com alegria em mim, superar todas as adversidades, porque não existe provação que não seja humana, que com a provação o Senhor também nos dá o escape
para superarmos, porque o Senhor venceu o mundo e nós também podemos vencer. Aleluia, glórias ao teu nome, Pai. A nossa oração com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém?